Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial e muito importante, tá? Eu vou falar sobre a identificação precoce dos sinais de risco do autismo. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento cujo diagnóstico oficial só é dado aos 3 anos de idade, né? Só que cada vez mais as pesquisas mostram pra gente que esses sinais eles já estão presentes antes, né? E a gente conseguindo identificar esses sinais antes, a gente já consegue encaminhar as crianças para uma intervenção, né? E melhorar muito o prognóstico dessa criança, tá? Então, a ideia é sensibilizar pais, profissionais, educadores, né? Médicos, enfim, pessoas que estejam em contato com essas crianças no dia a dia, para que cada vez mais cedo a gente consiga identificar esses riscos, né? E não ficar tanto naquela coisa de cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu tempo, né? Então, eu queria falar primeiro algumas coisas, assim, esse vídeo ele não vai diagnosticar ninguém, tá? Eu vou citar os comportamentos que devem ser observados, né? E se não forem observados na criança, é importante que os responsáveis procurem uma ajuda profissional, tá? Então a ideia desse vídeo não é dar diagnóstico para ninguém. A segunda coisa é, se a criança não apresenta algum desses marcos do desenvolvimento que eu vou descrever agora, tá? Isso por si só não significa muita coisa. É sempre importante a gente observar a criança como um todo, observar ela dentro de um contexto, procurar uma avaliação mais funda de um profissional experiente na área. O objetivo não é desesperar ninguém, é simplesmente a gente sensibilizar as pessoas com relação a sinais de risco de autismo precocemente, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer é que como a gente está se tratando de um espectro, existe uma variedade clínica muito grande, né? Então, quando eu descrevo esses comportamentos não são assim 8 ou 80, ou a criança tem ou não tem, ou a criança olha ou não olha. Não, né? A gente está falando de um espectro que vai desde o grau mais severo, onde talvez a criança quase nunca olhe, até um grau mais leve, onde essa criança pode sim olhar, né? Então é importante a gente ter isso em mente também, para saber, a gente tem que estar atento muito à qualidade, né? Então no caso do olhar, por exemplo, qual é a qualidade desse olhar, né? E os responsáveis que têm ali muito contato, mãe principalmente tem um feeling muito forte, né? Se você sente, se você tem alguma pulguinha atrás da orelha, não deixe de procurar um profissional, sabe? Não deixe de validar o que você está sentindo, porque a gente vê muitas vezes no consultório mães que falam, nossa, eu senti que tinha alguma coisa diferente com meu filho, eu não senti ele conectado comigo desde bebezinho. E sempre me diziam que não, estava tudo ótimo, cada criança tem seu tempo, e nisso acabou se perdendo muito tempo, né? Porque quando a gente está falando de desenvolvimento infantil, né, esses primeiros 3 anos ali são muito importantes, né? Então, quanto mais cedo a gente conseguir identificar, melhor é para a criança, tá? Então, mãe, pai, não deixem de validar o que vocês estão sentindo, aquele instinto que vocês têm, tá bom? Esses itens que eu vou descrever agora para vocês, eles saíram de pesquisas científicas. Esses foram os marcadores do desenvolvimento que se mostraram mais sensíveis a uma identificação precoce de um risco de autismo. Essas habilidades de desenvolvimento que eu vou descrever agora, elas estão presentes até 1 ano de idade. Tá? A primeira delas é o contato visual. A criança faz contato visual, ela olha nos olhos, ela tem aquele interesse em estar olhando para outra pessoa. A segunda coisa, a criança tem aquele sorriso social, ela sorri responsivamente. Então, se eu chegar na frente da criança e eu sorrir para ela, ela vai sorrir de volta para mim? A criança apresenta reação auditiva, né, diante de alguns barulhos. Se você fizer um barulho do lado dela, ela vai responder a esse barulho? A criança olha para a face do outro, ela tem interesse nas expressões do outro, ela muda o comportamento dela de acordo com a expressão do outro. Esses comportamentos agora se desenvolvem entre 1 e 2 anos de idade. A criança responde ao nome. Esse talvez seja uma das grandes coisas que chamam a atenção dos pais e que fazem os pais se preocuparem, e muitas vezes é por conta disso que os pais vão procurar uma ajuda, né? Porque muitas crianças do espectro não respondem ao nome. Então o pai fica chamando fulaninho, 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 e a criança não responde. Muitas vezes ela vai até fazer um exame para ver se tem alguma questão auditiva, né? E aí quando se descobre que não tem uma questão auditiva e ainda assim a criança não responde ao chamado do nome, aí sim levanta-se uma suspeita.
Tá? Então esse é um ponto muito importante, embora claro que só isso não queira dizer nada, né? Porque muitas crianças podem não responder porque naquele momento ela está ali entretida com alguma outra coisa. Mas se isso acontece com uma frequência muito grande, é importante sim investigar mais a fundo. A criança segue o apontar, então quando você aponta alguma coisa para mostrar para a criança, ela segue o que você está apontando, ela consegue acompanhar o fato de você estar querendo mostrar alguma coisa para ela, ou ela se perde no meio do caminho, ou ela nem tem atenção para perceber que você está apontando para alguma coisa. A criança tem um apontar imperativo, essa criança ela aponta para pedir alguma coisa, né? Então tem dois tipos de apontar. O primeiro apontar que eu vou falar agora é o apontar imperativo, né? Onde a criança aponta para pedir, né? Então ela aponta e fica ela tá querendo mostrar que ela quer alguma coisa. Ela quer que você pegue um brinquedo que está em cima, ela quer que você pegue a água, enfim, alguma coisa. E ela consegue se fazer entender, ela consegue se comunicar através do apontar, tá? O outro tipo de apontar é o apontar declarativo. E esse é um apontar que é muito prejudicado no autismo e é um dos grandes sinais pra gente, tá? Um dos grandes sinais de alerta. O que é o apontar declarativo? É quando a criança aponta para compartilhar alguma coisa, né? Então ela está chamando a atenção do adulto para alguma coisa que ela simplesmente está curtindo e quer mostrar. Né? Então, por exemplo, se ela vê um passarinho voando, um piu-piu, ela aponta, olha para o adulto, olha para o piu-piu, olha para o adulto e olha para o piu-piu, apontando, né? Ela está chamando a sua atenção, apontando simplesmente para compartilhar alguma coisa. Ela não está pedindo, ela quer compartilhar, né? Então vem de uma motivação interna dela de querer mostrar alguma coisa para alguém. E repetindo mais uma vez, quando a gente fala em todos esses comportamentos, a gente tem que estar muito atento à qualidade, né? Como eu falei, não é muito 8 ou 80, ou a criança apresenta ou ela não apresenta. Não, vamos muito de acordo com a qualidade, né? Qual a intensidade, a qualidade, a frequência desse apontar, por exemplo, tá bom? Outro ponto, a criança apresenta uma linguagem referencial, né? Ela consegue nomear mamãe, papá, au-au, piu-piu, ela já consegue nomear algumas palavras. A criança consegue brincar de forma variada com diversos objetos. A gente vê dentro do espectro uma tendência muito grande das crianças a brincarem de uma única forma e muitas vezes de uma forma não funcional, que se diz, né? Então a criança vai pegar o carrinho e ela vai virar a rodinha e vai ficar brincando simplesmente com a rodinha, só com a parte do carrinho, né? E ela não evolui nessa brincadeira, ela não consegue pegar o carrinho, por exemplo, e depois brincar de faz de conta, né? Brincar que o carrinho tá andando, né? Ela também não tem esse jogo simbólico, né? Que é pegar e fingir que tá brincando de comidinha, pegar alguma coisa e fingir que é o telefone para falar, né? Então esses são marcadores muito importantes dentro do autismo, né? Então são sinais pra gente de alerta de que tem um risco aí de alguma coisa, de uma questão do desenvolvimento, tá? A criança tem um interesse em compartilhar com você alguma coisa, em trazer alguma coisa para mostrar para você por conta própria, por iniciativa dela. Essa criança ela tem interesse nos outros, ela busca outras crianças, ela busca estar por perto de outros adultos e outras crianças. Bom, então esses itens, essas habilidades do desenvolvimento que eu acabei de descrever, elas são marcos do desenvolvimento, né? E são pra gente um sinal de risco, né? Um sinal de alerta caso a criança não apresente vários desses comportamentos, tá? Então é muito importante a gente estar atento nessa faixa etária de 1 a 2 anos, para que caso a criança não apresente esses marcadores do desenvolvimento, que ela procure, que os responsáveis procurem uma ajuda para que possa começar uma intervenção desde cedo, né? Para que esse prognóstico dessa criança seja muito melhor, que todos os comportamentos que podem vir a se desenvolver por conta disso sejam minimizados. Tá bom? Enfim, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado muitas pessoas, né? Eu acho que a gente está numa onda de sensibilizar mesmo, de divulgar a respeito do autismo, de conscientizar as pessoas, né? E quanto mais cedo a gente conseguir fazer isso, né? Melhor vai ser para as famílias e para as crianças, tá? Então é isso aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!